Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do Revela Podcast. Conversas que revelam quem você realmente é. E nós estamos aqui hoje com uma convidada muito especial. Para você que não teve a oportunidade de acompanhar o primeiro episódio com a Giovana Menezes, vai lá, assiste, porque foi realmente muito revelador. E hoje eu tenho certeza que não vai ser diferente disso, porque eu tô com uma convidada aqui na minha frente, uma pessoa que aceitou o convite e alegrou o meu coração com isso, né? Aceitou um convite de última hora e eu fiquei muito feliz. Eu estou aqui com nada mais, nada menos, com Marielle Albuquerque. Seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada, Gra, pelo convite. Uma honra estar aqui com você e que possamos ser instrumento hoje da vontade de Deus. Amém. Marielle, que é a mãe da Alice e da Aurora, casada com o Antônio Flávio. Marielle é empresária, mentora. Marielle que já impactou mais de 1.000 mulheres em jornadas de transformação pessoal, familiar e espiritual. Muito obrigada, minha amiga. Seja bem-vinda. Obrigada a você, Gra. Estou aqui pronta para revelar aquilo que vai ser hoje instrumento para outras pessoas também poderem se descobrir. É o que queremos. Que além de você impactar a vida de outras mulheres, a gente sabe que aquilo que Deus transforma lá fora, Ele transforma primeiro na gente, né? Sim. Então, o que a gente quer revelar aqui é o que aconteceu com você. Uau! Vamos lá. Vamos lá. Hoje é um dia muito especial, como você sabe, né? O nosso segundo encontro, Revela Podcast, né? Conversas que revelam quem você realmente é. E eu sei que a sua trajetória, ela conversa muito com a minha, né? Nós somos mulheres, mães, e buscamos hoje ajudar outras pessoas. Eu tenho, dentro do método Revela, justamente esse processo, né, de ajudar as pessoas a identificarem a sua real identidade, quem elas realmente são, a verdade, a essência, descobrirem a essência delas através do autoconhecimento. E você, como mentora de mulheres, né, que já fazendo isso há quase 10 anos, com certeza você tem muitas histórias, muitas experiências aqui para compartilhar hoje. E eu tô aqui para te ouvir, assim como o público em casa também, né? As pessoas que estão nos ouvindo, com certeza elas querem saber o que é que você tem a revelar hoje. Vamos lá. Mary, tudo na nossa vida começa com a nossa origem. Então, o que eu quero saber hoje é quem era a Marielle antes de cuidar das mulheres, antes de ser mentora, antes de impactar e transformar tantas vidas. Quem era você? Muito bem. Eu era uma Marielle apaixonada pelo fazer, apaixonada por fazer, por realizar. Eu venho de uma cidade muito pequena no Paraná, chamada Porecatu, e aquela menina do interior, ela tinha muito desejo de realizar, de conquistar, mas também tinha alguns equívocos, né? Com o desejo de ser reconhecida, com o desejo de provar que sim, ela tinha dado certo. E nesse ímpeto de fazer as coisas acontecerem, né? Eu sempre fui muito estudiosa, então fui cursar uma faculdade. Chegando aqui em São Paulo, trabalhei em uma rede de televisão aqui, mas acabei abrindo, ali com meus 23 anos, eu abri a minha primeira empresa, uma agência de comunicação. E então eu trabalhava muito e eu amava tudo aquilo. E eu poderia dizer ali que eu era workaholic, então o trabalho era o centro da minha vida e tudo girava em torno disso. Se eu iria me exercitar, se eu iria marcar um compromisso, então era tudo em função de fazer aquela empresa dar certo.
E eu acabei colocando como centro da minha vida, e que se a gente for fazer um recorte espiritual, era como se eu idolatrasse essa área da minha vida. E todas as outras orbitavam em volta disso. Só que chegou um momento que o meu corpo, de repente, falou assim: chega, você está desconectada de você. E como que isso aconteceu? Com diagnósticos de doenças autoimunes. Eu fiquei por 3 anos recebendo diagnósticos e nesse processo eu não conseguia ficar bem. E nesse processo fiz terapia, fui buscar autoconhecimento, desenvolvimento, porque eu entendi que em algum momento eu havia me desconectado e eu tinha então parado de me amar. Porque a concepção da doença autoimune, ela diz o seguinte: eu estou combatendo o seu próprio corpo. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Porque eu entendi que aquilo era como uma morte a conta-gotas. Aquilo que eu não estava conseguindo colocar em palavras, trazer uma linguagem, o meu corpo estava fazendo. E foi ali que então eu fui parada pelo meu corpo para então rever a minha rota. E eu costumo dizer que esse pedacinho da minha história, para cada pessoa vai se desenhar de um jeito. Porque esse desafio que veio na minha saúde nada mais é do que um convite para a gente fazer diferente, para vivermos diferente. E assim também na vida de cada pessoa. Para algumas pessoas vai chegar por um casamento, para outras vai chegar por um desafio com os filhos, para outro vai chegar de repente com uma falência de uma empresa, com alguma outra questão. Mas a questão é olhar para o desafio, e aí é a grande questão, a gente conseguir olhar para ele e falar: pois bem, você está aí, então eu vou crescer e vou governar sobre você. E esse é o convite para mudar todas as outras áreas da vida e colocar as coisas no devido lugar. Então, naquele momento, eu era uma pessoa completamente focada no trabalho e em mim mesma, né? E precisava rever algumas coisas. E aí teve um grande dia ali que as coisas realmente eu decidi voltar, colocar tudo no devido lugar. E nesse momento você já tinha casado, já era mãe? Quando eu comecei a desenvolver as doenças autoimunes, eu era casada, já sou casada há 17 anos. Não tinha ainda nenhum filho, até porque eu dizia assim: se eu tiver um filho agora, eu vou ter que trazer junto para a empresa. Né? Então, eu acabava colocando realmente tudo em função do trabalho. Não tinha espaço. Não tinha espaço. E havia um ego inflado ali, muito grande. Então, tinha algumas coisas que estavam realmente fora do lugar. E, nesse momento, então, ainda não tinha as meninas. E um pouquinho mais à frente foi quando, então, e justamente com a mais velha, que eu entendi que eu não tinha vindo para viver limitações. Porque você não pode tomar sol, porque você não pode isso, em função das doenças autoimunes. E aí houve esse dia aí que realmente eu decidi fazer diferente, que é a primeira grande virada e o primeiro sim para viver a vida. A gente tem aqui um tema que a gente colocou para você, que é o sim que transforma tudo, né? Cura, propósito e marca que multiplica dentro do lar e além, né? Essa é uma frase que a gente pode usar para se referir sobre você, sobre o seu trabalho, sobre aquilo que você entrega. Porque assim, eu gosto muito, até eu fiz uma série de lives há algum tempo atrás, justamente sobre os sims, a importância da gente aprender a dizer o sim certo. Porque a gente ouve muito assim: você precisa aprender a dizer não. Você precisa aprender a dizer não para as coisas, que é um grande desafio para a maioria das pessoas. Só que, quando a gente fica repetindo essa frase, a gente acaba aprendendo a dizer não exatamente pra gente. Pra si. Pra gente. Porque o primeiro ouvido a captar isso é o nosso. E quando, então, você entende qual o sim que você precisa dizer, e aí é o grande ponto,
Para todas as outras questões que não te aproximam daquilo, é não. Então, quando você tem a visão, a clareza do que você precisa dizer sim, para todas as outras coisas é um sonoro não. E foi assim que aconteceu quando, então, eu disse um sim para a vida. O cenário era o seguinte: eu estava internada no hospital aqui em São Paulo, estava a Alice, a minha mais velha, que hoje vai fazer 11 anos, era bebê, e eu estava no hospital internada, tinha acabado de receber um último diagnóstico de diabetes, então estava fazendo alguns exercícios respiratórios, porque a medicação me descompensou e tudo mais, e eu fiquei com questões respiratórias, estava fazendo fisioterapia para respirar melhor, estava bem debilitada. E quando ela saiu, então, naquela noite, ela saiu com os avós no colo, e eu vi minha filha saindo daquele quarto, e eu ficando ali deitada. E naquele dia, eu disse, chega. Se for para eu me afastar dela, foi porque eu decidi e não porque o meu corpo me parou. Porque ali você estava impossibilitada, né? Exatamente. Se for para eu viajar com meu marido, se for para eu fazer um projeto profissional fora, ok. Mas não porque o meu corpo me parou. E ali, então, eu decidi que faria diferente. Porque eu tinha vindo para viver uma vida em abundância. E para mim isso era muito claro, que eu tinha vindo para realizar os meus sonhos, viver uma vida abundante. Naquele momento, eu não tinha a total dimensão de quem estava fazendo o convite. Eu não tinha conhecimento de Bíblia, por mais que desde pequenininha, católica, participando de todas as aulas de religião que eu amava e tudo mais, eu não tinha conhecimento. Mas ali, à medida que eu fui avançando depois, eu tive a clareza de que naquele momento, aquele convite foi Jesus. Porque a palavra do Senhor diz assim: o ladrão vem, senão para matar, roubar e destruir. Então, a situação hoje, recorta para a sua vida. Qual o momento que está te roubando sonhos, que está te roubando a coragem, que está te roubando o desejo de avançar, que está te fazendo ficar prostrada, que está te fazendo temer, ter medo de tudo que você for fazer? Então, as doenças, na minha vida, no caso, elas vinham para isso, roubar, matar e destruir. Isso, né? Exato. Só que a continuação de João 10:10 diz o seguinte: mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Só que naquele momento você não tinha abundância. Não. Naquele momento era escassez de saúde. Exato, eu estava vivendo muitas limitações. Exato. Inclusive de carregar sua filha no colo. Exato. De estar junto com ela. E aí, aquilo foi muito forte para você. E aí, Gra, foi exatamente aí que, nesse momento, eu recebi uma imagem. Uma imagem que dentro dos meus treinamentos eu chamo de imagem de vida, que é a imagem que te inspira, que é a imagem que te faz, por mais que as circunstâncias digam o contrário, você decide avançar. Uau. E ali, naquela imagem, justamente isso que você falou, da minha filha. Eu estava com ela levantada, então eu tinha força nos meus braços, porque eu sentia muitas dores nas articulações. Eu estava com ela em pé, assim, e levantava, e dando autorização para ela crescer, porque a mamãe daria conta de carregá-la, que ela tinha permissão para crescer. Uau. E ali, então, naquela imagem, eu comecei então, essa é a imagem do sim. Essa eu quero. É isso que eu quero viver. Essa é a vida que eu quero para mim. Exato. Então, baseado nessa imagem, o que eu comecei a fazer? Grupos de doença autoimune no WhatsApp, que fica ali falando de doença, que fica ali falando de sintomas. Tive uma recaída, tive isso, tô prostrada, olha, aconteceu isso com determinada pessoa. Então, faz esse recorte para sua vida. Grupos de WhatsApp que te afastam do que você quer viver, que fazem piadas do seu crescimento, que fazem piadas a respeito de desenvolvimento pessoal, que fazem piadas a respeito das pessoas que prosperam, que fazem piadas a respeito das suas crenças, daquilo que para você é inegociável. Sair desses grupos.
E então eu comecei a dizer não para o que me afastava daquela imagem de vida, e sim para o que me aproximava. Porque esses grupos, eles te nutriam do doença. Oposto do que você queria viver. Exato, porque quem está apostando ali é quem está prostrado no sofá, quem está vivendo doença. E eu tinha decidido a viver vida em abundância. E ali não tinha abundância. Exato. Ali tinha o oposto, o contrário. Essa é a Marielle Albuquerque, nossa mentora de mulheres, muitas transformações. Mas e aí? E a partir dali, então, eu comecei a dizer novos sims, fazer imersão, fazer treinamento. E houve, então, um momento em que realmente eu me senti curada. E, a partir dali, eu tirei todos os medicamentos que eu tomava e não contei nada pra ninguém. Que eu falava assim, eu sei o que aconteceu na vertical, no meu relacionamento com Deus, mas eu ainda não tenho força, não tenho musculatura. E vou fazer um parênteses aqui, porque às vezes a gente conta algumas coisas que estão acontecendo conosco quando ainda são apenas um embrião. É como uma pequena árvore. Ela precisa de sustentação para que ela possa, então, crescer. E aí, sim, essas estacas são tiradas e ela pode, né, ser submetida ao vento e tudo mais. É uma sementinha que está germinando e ela ainda é frágil. Exato, Gra. E aí ela precisa, então, ganhar força, vigor, para que realmente ela possa... se alguém falar alguma coisa contrária, você vai voltar internada sem a medicação e tudo mais que eu poderia ouvir, que era o que acontecia anteriormente. Então, eu me silenciei, guardei aquilo para mim. A convicção estava em você. E eu continuei a dizer os novos sims e os novos nãos. E aí, nesse processo, eu emagreci 30 quilos. Uau! Então, para pãozinho era não. Subi escada, sim. Percebe que quando a gente tem clareza do que a gente quer, e esse é o grande poder de termos uma imagem que nos norteia, é quando então a gente consegue dizer com muito mais facilidade os nãos. Fazer essa... Não é mais sacrifício, né? Exato. Você não tem mais... Não é sacrificante falar não para uma coisa que você sabe que é o oposto daquilo que você almeja. Exato. E aí com essa imagem, então, não para algumas coisas que me afastavam e sim para o que me aproximava. Só que a grande questão era que eu imaginava que minha saúde ok, aí fiz formação, fiz outras formações, formação em coaching, vários cursos de desenvolvimento pessoal, e eu acreditava que então era saúde e ser uma líder melhor na empresa que eu já tinha, afinal já eram 10 anos de empresa. E muita dedicação, né? Exato, e eu imaginava que aquilo ali seria para sempre. Sim. E eu gosto de brincar assim que Deus olha, assim, quando a gente começa uma jornada de desenvolvimento, Deus olha e fala assim, não sabe de nada do que vai acontecer. Eu falo assim, Deus é engraçado demais. E aí, então, eu não fazia a mínima ideia de que tudo na minha vida seria mudado. E não apenas só a saúde. Nossa. Então, eu mudei fisicamente, emagreci 30 quilos. Eu comecei a fazer o que eu havia vivido. Comecei a fazer com outras mulheres. E fui convidada para um projeto social, fui entregar um treinamento para essas mulheres assim, de diferentes origens, com histórias muito desafiadoras. E eu fui entregar um treinamento para elas. Fiquei por 4 meses. Eu que era workaholic, decidi entregar uma quarta-feira para treiná-las. Então eu ia até essa comunidade, fazia o treinamento com essas mulheres. E para minha... Você se dedicou a isso 4 meses intensivamente. Você falou, não, eu vou parar tudo. Não parei tudo. Isso foi o treinamento do Senhor na minha vida. Mas você falou, mas eu vou me dedicar. Toda quarta-feira, sim. Tá, então você dedicou um tempo específico, não parou tudo, sua vida continuou, mas você falou, mas isso aqui precisa entrar. Exato, na minha agenda. Isso aqui precisa fazer parte da minha vida. Exato. E aí você dedicou ali um dia por semana, que para você devia ser... Para tudo naquele dia, né? Que já devia ser desafiador. E aí, então, eu toda quarta-feira ia lá. Isso durou 4 meses. Exato. E aí, uma coisa muito gostosa da gente falar, Gra, é que a gente se doar, a gente descobre que quem mais está recebendo, na verdade, é a gente.
Então, a gente doar, a gente transbordar na vida de outras pessoas com o que a gente tem, com o que a gente sabe, pode ser um oceano para quem está. E mal sabia eu que este era um treinamento para o próximo nível. O próximo nível profissional, o próximo nível que eu iria viver dali para frente. Então, nesses 4 meses, inclusive tinha uma senhora que era analfabeta nesse projeto, que aí perguntaram para mim, Mary, mas ela pode participar? Eu falei, claro. Eu não sabia como exatamente eu iria conduzir com ela, mas falei, claro, com toda certeza. E eu me tornei os olhos daquela senhora. Eu me abaixava e eu lia para ela e com ela eu aprendi tanto. Nossa. Eu descobri que para muitas coisas eu poderia ler, mas que para muitas coisas eu ainda era analfabeta. Uau. E aí passou inclusive a ser parte da minha oração, Senhor, me ensina a enxergar o que eu ainda não sei ler na minha vida. Abre os meus olhos para enxergar o que eu ainda não sei ler. E foram tantos aprendizados com aquele grupo maravilhoso. E elas viveram grandes transformações e eu entendi, falei, não é sobre mim. Por mais que eu estude, me capacite, faça muitos cursos e tudo mais, não era somente sobre mim. E ali havia uma transformação que era conectada aos céus. E então, nesses 4 meses, entreguei à noite para elas o certificado depois desses 4 meses. E aí, quando foi o dia seguinte, que eu fui profetizar sobre como seria meu dia, de repente não era mais eu falando. E ali eu eu ouvi o Pai me dizendo, continua esse trabalho com mulheres. E aí, lembrando, eu tinha uma agência de comunicação, o meu marido tinha, há pouco tempo, saído dessa empresa para abrir mais uma outra empresa. Então, aquele negócio era a nossa maior fonte de provisão. E eu fiquei naquela dúvida no dia seguinte. Falei, Senhor, como eu faço isso? Ali Deus te deu novamente uma visão. Mas aí você se perguntou, como? Como eu faço isso? Muitas pessoas podem estar se perguntando isso hoje, né? Algumas pessoas agora podem estar exatamente nesse ponto, né? Eu consigo enxergar a visão, Deus já falou comigo. Mas e agora? Como? Exato. Conta pra gente, então. Como é que foi esse processo? E aí, nesse processo, eu comecei, então, fui ver pessoas interessadas em comprar a empresa e tudo mais para fazer dar esse novo passo. Você foi a campo? Fui. Pesquisei, conversei e tudo mais, só que o desejo estava tão grande no meu coração e pelo novo do Senhor, por mentorear mulheres, por dar esses novos passos, que eu acabei fazendo um movimento ali de venda da empresa que foi muito ruim, né? Que daria uma outra longa história. Mas o grande ponto é que eu avancei para este lugar. É que voltando lá no começo da nossa conversa aqui, você falou que você era a Mary que só fazia. Exato. Então, talvez a venda, antecipada aí, da empresa e a aceleração desse processo foi por conta desse teu momento que ainda não tinha sido trabalhado, do fazer. Então, você foi fazer muito rápido isso, né? Exato. E aí eu fui para esse movimento. Avancei para este novo lugar, montei uma sala, um espaço em Perdizes, em São Paulo, que nós tínhamos uma sala, e eu comecei a atender outras mulheres. Comecei a fazer processos, só que eu queria justamente isso, Gra, eu queria fazer do mesmo modo que eu fazia antes. Só que quando o Senhor te convida, é sobre entregar o controle para Ele. Aí ele queria trabalhar isso contigo. Exatamente. E aí, então, eu comecei a mentorear mulheres, e eu entendi uma coisa muito importante, que quando a pessoa fala assim, Mary, eu quero fazer uma transição, nunca é sobre somente aquela nova fase, não é sobre começar algo do zero. Porque quando, por exemplo, então, eu
comecei a mentorear mulheres, não era somente com os últimos 4 anos estudando desenvolvimento pessoal ou nesse 1 ano de cura. Era sobre todos os anos anteriores que o Senhor havia me capacitado. Sobre revisitar a nossa história e ver quantas coisas ao longo dela o Senhor já vai mostrando e apontando caminho. Só que muitas das vezes o que acontece? A gente se esquece, a gente se distrai, porque, inclusive na palavra do Senhor, ele diz assim: quem tiver... Gente, esse versículo ensina muito. Eu vou até que anotar é Salmo aqui. 139, do 13 ao 17. Já vou anotar aqui Ali, para meditar hoje mesmo nessa palavra. Ali tem uma grande revelação de identidade. Olha aí, nosso tema, identidade. Exato, é muito precioso, porque diz assim: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Ou seja, você não é um acidente, você não é uma saidinha, você não um acaso, você um descuido, você exato, você é um projeto do Senhor. Porque antes de você ser tecida no ventre da sua mãe, ele havia sonhado com você. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Então, traz sempre para a primeira pessoa, quando você ler o manual da vida, ele está te dizendo que você é admirável e especial. Agora, como treinador, repete comigo. Eu sou admirável e especial. Vou repetir com você. Eu sou admirável e especial. Admirável e especial. E especial. Porque tudo o que o Senhor faz é maravilhoso. Logo, nós somos maravilhosas. Gente, se apropria da verdade do Senhor sobre quem você é. Não importa se te falaram que era feia, que era chata, que era magrinha, que era gordinha, que era baixinha, que era girafa. Não importa. Aceita dos céus, recebe, faz esse download celestial sobre quem você é. E aí, avançando um pouquinho mais, e aí tem mais alguns outros detalhes que depois você pode tomar posse, tem uma parte que diz assim: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Ou seja, quando fomos formadas, antes de sermos formadas, ele já havia determinado cada dia, já havia escrito. Só que ao longo da nossa vida, a gente sofre ataques. A gente ouve coisas de uma tia que de repente fala assim: olha, quando você nasceu, seus pais não estavam preparados para te ter. E isso começa na infância. Exato. E esse ataque, principalmente aquilo que é o seu maior talento, para abafar aquilo que você carrega de único nesse mundo. Nossa, nunca tinha pensado assim. E aí, a gente passa ao longo da vida o quê? Fazendo treinamentos justamente para tentarmos entender quem, de acordo com o plano original, fomos criados para ser. E eu sempre, nas sessões individuais, começo orando e dizendo assim: Senhor, alinha a agenda, alinha a vida dessa maravilhosa de acordo com aquilo que o Senhor escreveu. Porque Ele sabe, né? Exatamente. Não é sobre a minha convicção, não é sobre o que eu acredito ou sobre o que essa mulher viveu ao longo desses 35 anos, como, por exemplo, uma mentoriada que chegou e falou assim: eu carrego uma dor muito grande. Há 35 anos, ela se sentia órfã. E ela, então, para receber amor, ela se colocava em situações com a sogra, com as diferentes pessoas, sempre nesse lugar de tentar preencher aquele vazio que tinha ficado quando a mãe dela faleceu e ela tinha 5 anos. Então, toda a identidade dela estava marcada com essa dor.
E aí, na primeira sessão, houve um processo lindo, 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 em que ela viveu uma cura sobrenatural. E aí, no final, só um detalhezinho, a filha dela veio e deu um abraço, porque ela é de outro estado, então nós estávamos fazendo online. E aí a filha dela chegou e deu um abraço, assim, sabe quando o Espírito Santo vem e dá aquele abraço, assim, para selar algo que ela tinha vivido? Então, a grande questão é alinharmos em quem o Senhor de fato nos criou para ser. E a palavra dele, então, nos promete isso. A palavra dele revela. Exato. Então, à medida que a gente vai avançando, a gente faz curso, faz treinamento, participa de retiros. Por quê? Porque a gente quer justamente viver o propósito do alto. Muito bom, muito bom. E aí, então, neste processo, eu fui me descobrindo, fui entendendo, fui me dando a permissão para algumas coisas que até então eu não dava a possibilidade, por exemplo, de entender que uma transformação com Jesus é diferente do autoconhecimento puro. Mas isso a gente fala daqui a pouco mais. Isso tem que ser, eu tenho que chamar ela aqui num outro podcast e a gente vai falar especificamente um pouco mais sobre isso. Mas você, com certeza, né, passando por tantos processos, né, atuando aí na vida de tantas mulheres, eu tenho certeza que você viveu muitos momentos e a gente gostaria que você compartilhasse aqui com a gente o mais difícil. Claro que sem revelar, né, essa situação, nem expor, mas teve algum, assim, algum momento, algum processo que foi muito difícil, né, dentro do seu trabalho, que você falou assim, isso para mim hoje é um desafio, mas eu vou encarar porque eu sei que esse é o meu propósito, eu não tô fazendo isso nem por reconhecimento ou por qualquer outra coisa, mas porque eu sei que é o que eu devo fazer. Você consegue compartilhar com a gente uma história? Tem dois, assim, que são bem emblemáticos, que eu falei assim, Senhor, Uau. Se é da tua vontade, estou aqui, mas eu sei que é o Senhor quem vai fazer, porque isso foge completamente ao meu controle. Então, um dos casos é uma mentoriada tão linda, tão querida, que é de Cuiabá, e ela dizia assim, ela tinha ouvido o meu testemunho, e ela fazia uso de, me fugiu o nome agora, quando a pessoa tem a doença autoimune, ela faz uso de uma medicação imunobiológica. E é uma medicação que traz, que dá efeitos, né? Colaterais, muitos efeitos. Exato. E ela fazia essa aplicação toda segunda-feira. E ela chegou para mim e falou, Mary, eu quero viver o que você viveu. Ela já te acompanhava? Ela conhecia a tua transformação, o que tinha acontecido com você? O Paulo Vieira, né? O Paulo Vieira, eu estava em um treinamento e ele pediu para que eu compartilhasse. Meu mentor, Paulo Vieira, seu mentor também. Querido, amado, pediu para que eu desse o testemunho. E eu falei, compartilhei o que havia acontecido, né? Há 10 anos atrás, esse ano está fazendo 10 anos. E eu compartilhei o que havia acontecido. E ela então veio para que realmente ela também pudesse viver aquela transformação, se livrar da medicação imunobiológica. E eu, super sincero, eu sempre sou muito verdadeira quanto a isso. Até onde eu posso ir, até onde eu consigo ir, né? E qual o impacto, quais as transformações e tudo mais. E quando ela me trouxe isso, eu falei, olha, isso eu não posso, né, fazer na sua vida. O que eu posso te ajudar é você se reconectar, você trazer o seu despertar, você realmente se amar, você ressignificar as áreas da sua vida e trazer um novo estilo de vida. Porque a experiência que eu tenho fazendo isso é que você vai viver uma grande transformação. A solução vai vir. Agora, a medicação eu não posso. Claro. E nós fomos construindo, sessão a sessão. E houve momentos lindos
né, de liberar perdão, de construir alguns relacionamentos, ressignificar algumas outras coisas, desenvolver um novo significado, inclusive para as segundas-feiras, que era o dia em que ela fazia essa medicação, trazendo algo realmente poderoso para ela viver toda segunda-feira. Então a gente foi construindo ao longo de cada sessão. Um processo, né? Exato. E aí chegou um momento em que ela foi à médica para a rotina, e a médica disse assim para ela: você não precisa mais dessa medicação. No começo ela até falou assim, mas como assim eu vou ficar sem? Ela não estava esperando aquela notícia da médica naquele dia. E ela então recebeu essa notícia de que ela não usaria mais a medicação. Só que o Senhor, ele não é um pai que abandona no meio do caminho. Ele é perfeito. Ele não abandona no meio do caminho. Sim. Ele instrui, ou seja, ele te mostra, filha, você está vivendo isso, mas eu tenho algo diferente para você, que é a imagem de vida. Pensa no seu desafio hoje. O que você pode viver de diferente? Se nada disso existisse, como seria a sua vida? Que tipo de permissão você se daria? Você poderia viver o quê? Você poderia desfrutar de que forma as suas manhãs? E então, naquele dia, a medicação foi tirada, ela continuou no processo dela e um mês depois ela recebeu a notícia de algo que ela desejava há 7 anos. Ela estava grávida do terceiro filho, depois de 7 anos. E é uma história tão linda, ela vibrou tanto com essa criança, esse bebezinho nasceu, um querido, fofo, lindinho, bênção do Senhor. E por que eu estou dizendo do nascimento? Porque o Senhor estava dizendo para ela, você não só está curada, como eu estou te dando vida. Exato, eu estou te confirmando. Você está livre para prosperar, para crescer. Um selo, né? Exatamente, um selo de que ali havia vida e vida em abundância. É forte, é forte. É isso aí, minha amiga. Ser mulher, mãe e referência ao mesmo tempo, né? Tudo isso que você é. Agora, fala pra gente. Você tem 44 anos, né? Casada, mãe de 2 filhas. E cuida de tantas vidas, de tantas mulheres. Como que é dar conta de tudo isso? Conta pra gente um pouco sobre você e como que você faz para conciliar. Isso é muito bacana, Gra, a gente pensar sobre isso, porque, por exemplo, ao longo desses anos, todas as vezes que a gente identifica um padrão e a gente quer transformar aquilo por completo, o que a gente acaba fazendo? Indo para um outro extremo. Então, a pessoa que era workaholic, como eu fui para um outro lugar que eu falei assim, gente, eu descobri, sabe aquela criança que sai no meio da aula, da escola, e descobre que as pessoas fazem outras coisas? As pessoas caminham no parque, as pessoas se divertem. E eu falei, gente... Para você era um outro mundo. Exato! Eu falei assim, eu estava trancado o tempo todo na empresa, e agora eu descubro isso. Uau. Eu quero ir, né? Eu quero flanar, agora eu quero desfrutar. Viver. Exato. Só que todas as vezes que a gente vai para extremos são beiras de abismo. Todo extremo é beira de abismo. Então, o que eu precisava? Encontrar o centro da boa, perfeita e agradável vontade. E é justamente isso que eu convido cada mulher. Porque o método não é sobre gerar cópias da forma como eu vivo, da forma como eu faço. É justamente ajudar essa mulher dentro de quem ela é, dos valores, do perfil comportamental, das características dela, que ela seja tudo aquilo que ela nasceu para ser. Então eu entendi que nem eu fazendo um download de um modelo de uma mulher super realizadora, tampouco de uma mulher que era somente mãe, que coloca isso num lugar assim de vou viver única e exclusivamente a maternidade, que nenhum desses lugares eram para mim. Sim. E aí a grande questão é entender quem eu sou, mas sobretudo qual o momento de vida que eu estou vivendo. Sim. E, por exemplo, no ano passado eu fiz uma mudança na minha agenda. Então, hoje eu, por exemplo, entendi que eu tenho uma determinada faixa de horário de trabalho,
Mas eu tenho uma outra faixa de horário que é dedicada às minhas filhas. Então, eu consegui flexibilizar e desacelerar profissionalmente, mas fazendo com muito mais assertividade o que eu estava fazendo, para que então eu pudesse ter esse tempo extra com elas. Então, este foi o meu formato. E aí, a grande beleza disso tudo é a gente descobrir o nosso próprio formato. E é justamente o que a gente vive ao longo dessa jornada de construção na mentoria. E aí é a grande beleza, quando a mulher de fato vai resplandecer uma luz especial, quem ela nasceu para ser. Lindo. E eu gosto muito de dizer, Gra, então, por exemplo, a gente tem mulheres maravilhosas, inspirando, gerando transformação no Brasil, só que a gente precisa ter muita cautela ao tentar fazer um Ctrl+C, Ctrl+V desse formato de mulher. Eu tenho que usar essas ferramentas para minha transformação e aí sim entender qual vai ser o meu tempo dedicado ao trabalho, qual vai ser o meu tempo dedicado aos filhos, ao marido, ao nosso trabalho social. Então, para colocar cada coisa no seu devido lugar. E eu gosto muito de dizer assim, eu tenho tempo para cada coisa que importa. Ao invés da gente dizer, e aí você pode... Essas frases, gente, você pode trazer para sua vida, tá bom? Então, tem total liberdade de fazer um Ctrl+C, Ctrl+V dessas frases. Por quê? Antes eu dizia assim, nossa, chega no fim do dia, eu já estou cansada, eu estou exausta, eu não tenho energia para mais nada. E aí foi numa dessas que eu ressignifiquei e trouxe. Eu tenho tempo para cada coisa que importa. E isso foi um bálsamo para que eu pudesse desacelerar e tirar a ansiedade de querer fazer as coisas de maneira atropelada. É isso. Eu ia fazer uma pergunta justamente agora em relação a isso, mas você já falou. Como que você faz, né, para se equilibrar nesses dois mundos? Esse é o diferencial, né? Eu ia te perguntar exatamente se tem alguma coisa que você ensina, né, para essas mulheres e que você precisa praticar isso com você mesmo dentro de casa, todos os dias. É algo que você precisa estar lembrando a você que isso, do mesmo jeito que você ensina, você precisa se ensinar. Sim, e tem inclusive muitas ferramentas que surgem justamente porque eu primeiro apliquei em mim, depois apliquei nas mentoriadas no individual e agora vão para a nova turma do Majestic Mentoring. E é uma coisa que você fica se lembrando. Exato. Eu preciso ser assim. Tem uma coisa, eu gosto muito de estudar o significado, a origem das palavras, né? Então tem um dicionário que se chama dicionário etimológico, em que você vai lá e vê a raiz das palavras. E cada palavra, ela tem um mundo dentro dela, né? E muitas das vezes, o fato da gente repetir, a gente esquece a dimensão daquela palavra. E o poder exato, que ela carrega. Exato, o poder que ela carrega. E uma delas é coragem. Essa é uma palavra que eu conheço bem. E coragem é exatamente estar onde o seu coração está. Isso, para mim, foi uma virada de chave. Por quê? Eu sempre estava um passo à frente, ansiosa, querendo, né? Senhor, revela, fala, enfim, tentando supor as coisas. E a coragem de estar onde nós estamos, ela faz com que a gente viva o presente. Então, eu aprendi a desfrutar estando com as minhas filhas. Então agora é hora delas. É o aqui e o exato. Agora. Agora estou atendendo, então eu estou aqui e agora. E eu comecei a colocar cada coisa no seu devido lugar. E assim, eu criei uma frase que diz assim. Aí você coloca os 2 pés no chão, sente o chão, sente o seu pé apoiado, realmente firme, forte no chão, com convicção. E aí eu dizia, o quê? Onde estão os meus pés, aqui também está o meu coração. Onde estão os meus pés, aqui também está o meu coração. E isso que eu comecei a fazer comigo, eu comecei também a colocar como exercício para as minhas mentoriadas. E isso traz uma paz de saber que você está agindo com coragem. Onde você está, isso fez com que eu parasse de roubar o tempo estando com as meninas, roubar o tempo quando eu estava trabalhando
e a viver o presente, a desfrutar da beleza de estar com os filhos, de dar risada, de ensinar no chuveiro a fazer. Agora eu estou na fase com a Aurora de ensinar a fazer chafariz com a boca, a menorzinha de 3 anos. Aí eu encho a boquinha dela de água e aperto e ela se diverte, ela dá aquela risada gostosa. Então a gente deixa de perder. E ali você está, junto com ela. Exato. Então é uma Da frase... inocência, participando da inocência. Exato. E é uma frase que eu gosto muito de trazer e eu sempre que posso ensino, compartilho com alguém, porque faz com que a gente veja a beleza de estar vivo. Ó, eu já anotei a frase aqui, né? Onde estão os meus pés, aqui também está o meu coração. Vocês anotem aí em casa também. Minha amiga, muito precioso esse momento aqui com você, é muito rico. Você realmente tem muitas histórias aí reveladoras e muitas contribuições. Eu te agradeço muito por você estar aqui. E agora falando sobre posicionamento no digital. Vamos lá, comunidade. A gente se conheceu, né? Somos mentoradas, a gente se conheceu no Mulheres Experience, somos mentoradas da Camila Vieira, nossa linda Camila Vieira, que tanto nos inspira, Sim. contribui com a nossa vida, tanto ela quanto o Paulo. E nesse mundo, né, de acesso, com tanta audiência e visibilidade, me conta como que foi essa tua trajetória de 9 anos aí, né, mentorando mulheres, e você conseguiu essa presença expressiva no mundo. Como que é para você esse desafio, construir tudo isso, né, ser essa mulher que trabalhando com o invisível, né, com transformação e cura interna, e fazer isso no digital, né? A distância, inclusive, mas chegando tão perto das pessoas. Confesso que é um processo e é um desafio, porque a cada fase, né, que eu passei, que eu estive, algumas fases eu estive muito mais ativa nas redes, em outras um pouco mais quietinha. Mas nesta fase agora, é uma fase de pontuar muito mais aquilo que eu acredito, aquilo que eu carrego, né? Assim como cada uma de nós, né? Nós temos aquilo que a gente vence na nossa vida, são como, pensa na farda do militar, né? São como insígnias em que a gente vai recebendo patentes, autoridades a respeito daquilo. Aquilo que eu transformo em mim, eu carrego, então, a autoridade. Inclusive, tem uma referência na Bíblia que traz isso, né? Que os testemunhos do Senhor são verdadeiros e torna o inexperiente em perito. E é justamente o que acontece ao longo do caminho. Então, a minha rede social ela foi sendo construída, algumas fases, eu estava muito mais ativa, então trazendo tudo com muito mais vigor, com mais profundidade, né? Períodos em que eu fiz lives. Eu sou uma pessoa que funciono muito no ao vivo. Eu gosto muito de criar, de estar junto com as pessoas, de dar permissão para o fluir do Espírito Santo de Deus. Que lindo. A questão muito protocolar, ela me engessa. Eu tenho um desafio. Porque, por exemplo, se eu pego e abro uma live, eu amo. Agora, você flui. Exato. Agora se fala assim, Mary, faz um post fixo, alguma coisa assim, para mim, aquilo drena a minha energia. E esse é o poder do autoconhecimento. A gente saber aquilo que a gente realmente flui, gosta, e para mim sempre foram os períodos de maior crescimento, quando foi com esse fluir em quem verdadeiramente eu nasci para ser, e é minha preferência, aquilo que é mais prazeroso para mim, que eu desfruto muito mais, sempre houve um posicionamento, houve uma conexão muito maior. E aí, este lugar, então, do ao vivo, muitas das vezes eu transfiro para a vida real, né? Então, na conexão com as pessoas, no presencial que eu me conecto. Então, o grande desafio para mim, sendo super sincera, é conseguir trazer a Mary Ellen
que conversa, que está nos eventos, que participa, que viu um desafio na vida daquela mulher, já estrutura na mente todo um processo, consegue fazer perguntas, consegue ajudá-la a efetivamente transformar algumas coisas que às vezes está ali prendendo aquela mulher de prosperar, de crescer, de ser quem ela nasceu para ser, de trazer essa Mary Ellen para o online. Então esse é o meu maior desafio e eu creio que esse ano grandes mudanças acontecerão. Porque eu tenho amigas maravilhosas, né? Eu tenho certeza que cada dia mais você vai se revelar essa grande mentora também no online. Porque no ao vivo, gente, eu tô aqui, eu posso testemunhar. É uma coisa incrível, muito especial. Você é muito especial, minha querida. Realmente a sua fala, tudo que você está trazendo aqui para o nosso podcast, para essa conversa, é muito, muito forte. Para a gente finalizar, eu sei que está muito bom, mas estamos chegando ao fim, mas eu vou te fazer não é tanto uma pergunta, mas eu queria que você deixasse, além de tudo que você já contribuiu, de tudo que você já falou, qual seria a mensagem que você deixaria para a mulher que está te ouvindo agora, né? Nesse episódio, nesse segundo episódio do Revela Podcast, que ela não acredita que ela pode se transformar. O que você diria para essa mulher? Eu digo para ela, brilhe diante dos homens. Mary, essa frase é sua? Não, ela é um versículo. E eu quero trazê-la porque justamente há uma determinação para que você brilhe. E como que vai ser? Realmente você vai brilhar a sua melhor luz. Quando você de fato se conhecer, quando de fato você falar, eu vou além do meu medo, eu vou além do que me contar, eu vou além das circunstâncias, por menos favoráveis que elas possam ser, eu vou além daquilo da comunidade, do lugar em que eu nasci, eu irei além. E tem uma passagem em Mateus 5 que diz justamente isso. Olha só. É uma determinação para que nós brilhemos. E não é talvez você brilhe, não. Isso é para poucos. Não, é para você. Olha só. Antes de mais nada, tem uma coisa que é muito importante a gente pensar, o seguinte, quando uma mulher, e foi daí que veio todo o meu foco em mulheres, quando ninguém ainda falava de fazer algo especificamente para mulheres, porque o que eu entendi é que quando uma mulher é transformada, todo o ambiente da casa dela muda. É só a gente verificar o seguinte, observe na sua vida, qual emoção define o seu lar hoje? Se tivesse uma emoção para você dar, o seu lar é um lar triste, o seu lar é um lar alegre, o seu lar é um lar em que as pessoas se sentem em paz. Qual a emoção? E aí depois eu pergunto, e eu faço para você essa mesma pergunta. Qual emoção define você neste momento? É exatamente a mesma emoção. Então a mulher ela tem um poder de transformar o lar. E assim ela impacta as futuras gerações. Então ela tem um poder de multiplicação sobre aquilo que ela transforma, aquilo que ela vive. E uma mulher, quando ela está amedrontada, ela consegue, no máximo, lançar os filhos aqui, ó. Agora, quando ela está em pé, corajosa, ousada, ela vai lançar os filhos para lugares muito mais altos. Tem uma frase do Bill Johnson que diz assim, que o meu teto seja o chão sobre o qual os meus filhos hão de pisar. Então, se o nosso teto, o quanto mais alto for, o quanto a gente decidir pagar o preço de algumas transformações que a gente às vezes fica postergando, não, ninguém tá vendo, mas aquilo que eu não decido transformar, os meus filhos vão precisar lutar com aquela questão. Então, aquilo que eu transformo em mim, eu liberto os meus para darem novos passos. E a grande questão é que nós fomos chamados a brilhar. Olha só, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Não.
Então, quando essa mulher é posicionada, ela leva a luz para todo mundo da casa. Sim. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. E aí há uma determinação para você, para mim, para nós. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Ou seja, brilhemos. Mary, como a gente faz isso? Dá o primeiro passo. Identifica qual é a visão extraordinária de Deus que você quer viver. Que o extraordinário de Deus é sempre muito melhor que o nosso extraordinário. Parabéns, minha amiga. Lindo, lindo. E você falou aqui, né? Você começou falando sobre essa visão, né? Que você teve, levantando a tua filha, né? E tendo força nas mãos, com a tua filha nos braços, levantando ela para o alto. E a gente termina incentivando cada mulher, cada pessoa que está nos assistindo agora a fazer isso, a ter essa visão. E encorajando vocês que, através dessa visão, vocês serão transformadas. E vocês nasceram para brilhar. Brilhar. Resplandecer poderosamente. Amém. E o meu convite, inclusive, eu trouxe um presente para você. Ah, eu adoro ganhar presente. É um presente justamente profético, né? Neste início de podcast. Neste novo tempo. Para que você escreva as próximas páginas do que o Senhor tem para você. Nossa, que lindo. Não estava esperando, viu, gente? Isso aqui é surpresa. Ela não me falou nada. E esse é um presente profético para a nova fase que você vai escrever. Eu amo a caneta, poderosamente. Né? Eu amo caneta. E essa aqui vai ter um valor muito especial. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Muito obrigada, muito obrigada. Lindo, acertou, hein? E eu amo fazer isso. Porque é justamente, né, eu falo que assim, e a nossa história, ela sempre deixa vestígios, e por isso que a gente nunca... olha que linda! E por isso que a gente nunca vive uma transformação somente com, né, a pessoa falou, comecei uma nova profissão, você não está começando do zero, você traz tudo. Então, a minha história, que antes, lá com o jornalismo, eu simplesmente contava histórias, hoje eu ajudo mulheres a reescreverem as próximas páginas da vida. E a revelarem, né? Conversas e histórias de quem você realmente é, para que transforme a vida de outras pessoas e faça diferença. E minha amiga, eu amo escrever, sempre gostei, faz parte da minha essência desde pequena. E você aqui falando, eu estava aqui fazendo anotações e isso tem todo um significado hoje, viu? Com certeza isso aqui tem um valor muito, muito grande para mim. Muito obrigada. Obrigada por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui, por todas as contribuições. Gente, eu amei, não preciso nem dizer. Estou aqui com o meu presente, fico lisonjeada, além da honra de lhe ter aqui comigo, de tê-la, né, de ter a Mary aqui conosco. Ainda ganhei um presente. E vocês de casa, espero que também se sintam presenteados, porque foi de muito valor tudo que você entregou hoje. Muito obrigada. Uma honra estar aqui com você, que Deus te abençoe grandiosamente nessa fase e que você resplandeça a cada dia mais, levando luz, levando aquele fagulho, aquele desejo de que mais mulheres se revelem verdadeiramente. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Foi uma delícia estar aqui hoje com a Marielle Albuquerque. E Mary, convido o pessoal para assistir o nosso próximo episódio. Vem para o podcast Revela. Experimente estar neste lugar. E cada detalhe do que aqui nós conversamos, que você possa trazer para a sua vida e implementar novas ações e viver transformações, assim como a Gra vem vivendo e vem trazendo para cada uma de nós.
fica aí o convite da Mary e até o próximo episódio.